Olá, seja bem-vindo ao meu canal Te Contando Algo. Hoje darei continuidade ao livro Eu Escolho Ser Feliz, de Rossando Clante. Capítulo 3. Dê independência à sua felicidade. A sociedade nos vende a ideia de que, para que nós possamos ser respeitados e importantes, temos de ser melhores em tudo. E isso gera uma sensação terrível de falência emocional. Quando você se vê obrigado a ser bom em tudo, você se sente péssimo em tudo. Porque nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. As características de nossas fragilidades são fundamentais. Essa angústia nunca será suprida com coisas. Podemos até imaginar que trocando de carro, usando uma roupa melhor, indo para o exterior, mudando a casa, trocando os imóveis, temos um ganho temporário de satisfação. Mas, assim que você para no sinal vermelho e vê uma pessoa com um carro melhor do que o seu, você já se sente inferior. A própria sociedade já programa isso. Por exemplo, você compra um carro esse ano. No ano seguinte, a concessionária lança novamente o mesmo carro, só que com uma pequena alteração no design, como um farol achatado. Então, quando você para do lado no sinal fechado e vê aquele farol achatado, você pensa, o carro dele é melhor que o meu. A única coisa que houve foi um achatamento do farol, mas você acha que aquele motorista tem uma vida melhor que a sua. É óbvio que as redes sociais tornaram isso muito mais forte. As pessoas vivem uma vida ficcional. É como se fosse um personagem que elas publicam nas redes sociais, que não necessariamente corresponde ao que acontece lá fora, na vida real. Eu já cheguei a ver um casal brigando num restaurante japonês. Eles interromperam a briga, fizeram uma selfie sorrindo, publicaram e voltaram a brigar. Isso é o cúmulo da hipocrisia. Publicamente, trata-se de um casal feliz. Nesse interim, você pode estar diante do computador, triste, sozinho, numa sexta-feira, achando que tem o dedo podre, que nunca consegue ninguém que preste. Ao acessar o Instagram e ver aquele casal sorrindo, disse: que vida miserável a minha. Você se compara com o que não é verdade e não aprende que a felicidade não depende daquilo que o mundo nos propõe como felicidade. Não há como negar que o desejo de felicidade está presente em todos nós. No entanto, o conceito de felicidade varia, não é uma forma na qual devamos nos encaixar. Quando tentamos nos encaixar em modelos pré-estabelecidos de felicidade, o que realmente conseguimos é sermos infelizes. Segundo esse modelo infantil e formatado, nós só seríamos felizes se e somente se pudéssemos realizar todos os nossos desejos de consumo, sem limites, sermos aceitos sem reservas por todas as pessoas. Nunca ouvir não, jamais ser criticado ou rejeitado. Nada menos que isso, o amor e a admiração de todos. Viu que é loucura total? Mas no fundo, esse é o modelo de felicidade que nos é apresentado. Quando não conseguimos qualquer desses itens, o mundo cai em nossas cabeças. Qual o resultado dessa receita? Ser feliz
segundo esses critérios, é impossível. Coloquei em caixa alta a palavra impossível, para enfatizar mesmo. Jamais seremos felizes, em tempo algum, segundo esses critérios. Racionalmente, você sabe que essa exigência é excessiva, mas emocionalmente muitos de nós, no fundo, quer tudo isso. Assim, eis o motivo de tanta dor e sofrimento, porque temos expectativas exageradas que frustram todos os nossos relacionamentos e a nossa relação conosco mesmo. Quando temos essa visão inconsciente de felicidade, vemos o mundo de forma maniqueísta. Ou é ou não é. Ou seja, ou há felicidade ou há infelicidade. Se as coisas saem como planejamos, beleza. Vida linda, sou feliz. Mas se a menor coisa sai desse roteiro, nosso mundo desmorona. Toda essa visão fantasiosa sobre nós e os outros nos leva a desenvolver transtornos de ordem emocional. Não é à toa que a depressão cresce e ganha contornos dramáticos em nossos dias. Essa doença que já está sendo apontada como um dos maiores motivos de afastamento do trabalho, como também de separações e de grandes dificuldades na vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em breve a depressão tomará conta de uma parcela significativa da sociedade humana. Pensemos um pouco sobre a depressão. Existe uma diferença entre tristeza, angústia, saudade e depressão. A depressão, de fato, é uma doença que nos desmotiva a viver. A pessoa deprimida não vê esperança, o mundo fica cinza. É diferente, por exemplo, quando alguém está de luto em virtude da perda de um ente querido. No caso do luto, é natural que você fique triste e momentaneamente perca o interesse pela vida. O depressivo, às vezes, sente isso sem que haja motivação clara e específica. É o que se conhece como depressão endógena. Independentemente do que ocorre, mesmo que nada de negativo esteja acontecendo na vida da pessoa, ela apresenta desmotivação interna. Há também a depressão exógena, que se verifica quando realmente se deu um evento que desencadeou uma grande tristeza e gerou uma depressão, como a perda do emprego, o fim do casamento ou a morte de um filho. Portanto, quando pensamos nesse assunto, devemos ponderar que, por um lado, há naturais alternâncias de humor que fazem parte de dias tristes, de saudade e angústia. E por outro lado, existe a depressão. Obviamente, se você identifica que em você, em alguém que você ama ou conhece, esses dias têm ficado muito mais constante, é hora de procurar um profissional para ajudar você ou a outra pessoa a sair dessa. Capítulo 4. Dono do próprio nariz. Você já ouviu a expressão "eu sou dono do meu próprio nariz"? Ela faz algum sentido para você? Para mim, não. Sabe por quê? Porque não somos tão donos de nós mesmos quanto gostaríamos. Um verso de Fernando Pessoa afirma algo muito interessante. Eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e aquilo que fizeram de mim. Ou seja, não sou só o que eu quero. Inclusive, se eu fosse só o que eu quero, seria também uma pessoa insuportável, intragável na convivência com os outros. Por outro lado, também não é possível ser totalmente submisso ao que as outras pessoas querem. É necessário alcançar exatamente o equilíbrio
entre essas duas forças: o mundo externo, que demanda para você expectativas, e o mundo interno, que vai gerar um ser equilibrado. Podemos sim começar a ser donos do próprio nariz a partir do momento em que direcionamos como essas forças atuarão em nós, com mais ou menos intensidade. É o equilíbrio que sempre consta em nossas vidas, aquele que os romanos chamam virtus in medius est. A virtude está no meio, ou in medius virtus. Neste momento, somos capazes de perceber que muitas vezes é preciso ceder. Isso acontece com frequência num relacionamento. Às vezes, é necessário ceder para o outro. Outras vezes, é o outro que precisa ceder para nós. Isso acontece no trabalho, enfim, em qualquer lugar. Se você só fizer aquilo que quer, será uma pessoa que desagrada o ambiente, pois você não tem a capacidade de ser companheiro, de construir um projeto coletivo, não sabe respeitar a opinião do outro ou perceber a contribuição daquilo que foi trazido pelo outro, porque acha que só você tem razão, e isso será ruim. Ao mesmo tempo, se você for uma pessoa que está sempre em dúvida, daquelas que perguntam coisas do tipo: eu estou bem assim? Está legal a minha roupa? Você gostou da minha ideia? Está demonstrando com isso fragilidade, além da falta de convicção sobre suas concepções interiores. Enfim, para talvez sermos donos do nosso próprio nariz, devemos conjugar essas duas forças: pressões externas, familiares, de trabalho, do ambiente afetivo, além de nossas demandas internas. Pois somente assim é possível conjugar a vida em cooperação com as pessoas no coletivo. Jamais podemos viver no mundo do eu sozinho. Nem o Pequeno Príncipe vivia só. Ele tinha uma flor e uma raposa. Nós vivemos num coletivo com os outros. Somos o resultado de muitas pessoas. Por isso, nunca seremos literalmente donos do nosso próprio nariz. Isso é uma fantasia. Achar que se é dono do próprio nariz e menosprezar a contribuição dos demais é tão fantasioso e ineficiente quanto querer ver só o lado bom da vida. Quantas vezes já disseram para você pensar positivo? Não prestar atenção ao lado ruim da vida. Veja só o lado bom das coisas. Bem, na verdade, isso pode ser perigoso. Ver o mundo cor-de-rosa pode representar perigo. Aliás, graças aos nossos ancestrais não agirem assim, a nossa civilização conseguiu chegar até aqui. A verdade é que vários estudos recentes demonstram que o pensamento negativo é provavelmente o fator mais preponderante para os humanos sobreviverem como uma espécie. Isso aconteceu porque nossos ancestrais sempre estavam alerta para os muitos perigos que os cercavam e por isso mesmo foram mais aptos a sobreviver e transmitir seus genes. Isso não é uma defesa do pensamento negativo, mas um alerta por equilíbrio que deve pautar a nossa vida. É importante reconhecer que existem problemas e perigos. Fixar-se nisso é que torna a nossa vida infeliz, pois estudos também mostram que uma visão negativa da vida pode prejudicar nossa saúde. Esses estudos comprovam que o pensamento negativo e a autoculpa podem ser o principal desencadeador de muitos problemas de saúde mental. Assim, temos por conclusão que pensar positivo não necessariamente nos torna mais felizes.
pelo menos nos torna mais saudáveis. E existe um motivo para, mesmo não ignorando o lado ruim da vida, conseguir extrair lições dos momentos difíceis de nossa existência. Procurar os aspectos positivos em uma situação negativa pode mudar completamente a sua perspectiva sobre a situação em questão, dando a ela o real impacto que ela teve em sua vida, sem exagerar ou subestimar a situação, bem como observar o crescimento que veio depois do evento, bem como o fortalecimento pessoal e as relações que essa experiência dolorosa lhe trouxe. Veja o quanto isso é diferente de ter uma visão simplista e cor-de-rosa da vida. Ser dono do próprio nariz, então, seria entender esse equilíbrio, o que nos possibilita aceitar o lado bom e o lado ruim da vida. Acredite, sabemos o quanto é difícil aceitar o fracasso, mas não estranhe também o fato de que muitos têm dificuldade de conviver com o sucesso. Veremos isso no próximo capítulo. Obrigado.